Boa noite. Prazer estar aqui, um prazer maior ainda estar fazendo a palestra de fechamento, né? Tem um sonzinho lá fora, quem achar que tá ruim é bom chegar para frente para eu não ter que gritar tanto. Bem, me foi pedido um tema, né? E nós vamos fazer um pouco vamos pensar um pouquinho sobre o que é a fé, essa fé que transporta montanhas, que é tão falado no nosso evangelho. Nós temos diariamente desafios na nossa vida, desafios morais, desafios espirituais, coisas que vivenciamos no nosso dia a dia, somos muitas vezes pegos de surpresa e quando temos fé, normalmente nós conseguimos vencer de uma forma melhor todas essas dificuldades. Quando Jesus se refere às nossas dificuldades como montanhas que a gente pode vencer, é uma forma figurada de mostrar que tudo aquilo que parece muito grande, inalcançável, diante da fé, com perseverança, com a ajuda desses irmãos que foram citados aqui, aqueles que nos acompanham nas nossas lutas diárias, os nossos guias e protetores que se desdobram em nos auxiliar, sempre vamos vencer. Sempre. Porque ainda, eu sempre brinco, eu digo assim, até o que não dá certo aos nossos olhos, está tudo certo. Porque aquilo que não se fecha da forma que a gente queria, talvez a gente não entenda no momento que seja uma necessidade nossa de aprendizado, ou um ciclo que se fecha, ou algo que precisa acontecer. Então, isso quando a gente segue os preceitos de Deus, né? Óbvio que às vezes nós fazemos escolhas que depois a gente vai passar por circunstâncias que vão ser o reflexo das nossas escolhas. Mas o intuito é sempre superar. Nós temos questões emocionais, dificuldades que se manifestam como barreiras e precisamos transpor essas barreiras. E a gente se fortalece diante da fé. No Evangelho é dito que a fé, a esperança e a caridade, elas são três pontos de muita importância para cada um de nós. Então, lá no Evangelho diz assim, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade, que são consequência da fé. A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem um homem ao bem e é a base da nossa regeneração. Então, quando ela diz assim que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer, é que nada na nossa vida ela vai acontecer diante da nossa inércia. Se a gente ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça, é muito provável que a gente fique esperando por muito tempo. Esperando, como dizem os antigos, naquela frasezinha, espera sentado, porque em pé cansa. Porque é necessário que a gente se movimente para que aquilo aconteça. Tudo na vida dá trabalho. Tudo. Óbvio que a gente vai enxergar como uma dificuldade, uma coisa difícil, se a gente não encarar de uma forma assim, com ânimo, com perseverança, com alegria. Mas tudo na vida dá trabalho. E de acordo com a maneira com que a gente encara esses nossos compromissos, é que vai fazer toda a diferença. Se eu me acordo de manhã e já começo a reclamar que eu tenho, tem louça na pia, tem isso para fazer,
Poxa, se a gente parar para pensar, se eu tenho louça na pia é porque alguém comeu. Se a louça está suja, é porque eu tive o que comer. Está vendo como muda o panorama? A gente encontrar alegria nas coisas mais simples, para que a gente possa estar de pé. E a fé, ela tem que ser ativa, porque é dentro da fé é que a gente vai encontrar a esperança, porque ainda com dificuldade, a gente luta porque a gente tem esperança de um dia melhor. No primeiro dia que a gente está com gripe, é um transtorno, a gente se sente muito mal, a gente se sente abalado, mas se a gente parar para pensar assim, ó, uma gripe, um resfriado é um ciclo. Normalmente, dentro de 7 dias, a gente está melhor. Eu vou ter que ter paciência para esperar esses 7 dias, fazer o que tem que ser feito, tomar meu remedinho, mas esperar esse ciclo, para que esse ciclo se feche. Então, é aquela esperança. É aquilo que a gente sabe que mais adiante a gente vai estar encontrando a cura, vai estar restabelecido, a gente vai encontrar tudo o que a gente quer. E a caridade é tudo aquilo que eu posso fazer, muitas vezes incentivando aqueles que não acreditam, aqueles que não têm muita fé, incentivando, às vezes até com o nosso próprio exemplo, porque se a gente se levanta alegre, feliz e dá bom dia para as pessoas, e isso já move o outro. Quantas vezes a gente vem sério na rua e alguém passa, pelo menos isso acontece comigo e eu acho isso muito legal. Eu venho às vezes quieta, alguém passa e vai dar o bom dia, e às vezes dá um bom dia, né? Aquele negócio, bom dia, baixinho, né? E a pessoa passa pela gente e diz assim, bom dia, tudo bem? Aquilo já movimenta a gente. E isso é caridade. Todas as vezes que a gente passa, percebe que alguém da nossa casa, um filho, marido, seja lá quem for, ou no trabalho, ou nos lugares que a gente frequenta, que a gente percebe um desânimo, uma tristeza no olhar, é essa caridade que Jesus fala aqui. De a gente olhar e perceber, de poder ajudar, porque daí eu estou imprimindo na minha figura essa questão do ânimo, da vontade de viver, da alegria, e passando para o outro. A fé, ela tem, assim, várias nuances, várias situações que a gente pode citar, onde a gente tem o emprego da fé. A fé como força racional e consciente. A importância da razão diante da fé. A fé não é cega, é uma força racional da consciência que nos guia em nossa jornada espiritual, aliando a razão com o coração. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas com o coração, mas é necessário que a gente entenda que a razão muitas vezes fala mais forte. A gente é que por sentimentalismo, às vezes por proteção, quer resolver às vezes o problema de um filho, de alguém que a gente gosta, com o coração, sendo que muitas vezes é necessário que tenhamos razão. Asseverava Tiago que a fé sem obras é inoperante. Para legitimar-se, a fé deve consorciar com a razão que nos leva a longas análises, passando pelo crivo da argumentação lógica, tudo em que crê. E o que Tiago queria dizer com isso? Então, a fé sem obras, ela é inoperante. Não adianta eu vir para o centro espírita, assistir palestra, eu ler os livros espíritas, eu participar de um curso, de um estudo, fazer evangelho no lar, se eu não aplico tudo isso que o evangelho me traz. Aí é uma fé inoperante. Porque não adianta eu chegar aqui e falar dessas coisas lindas e não procurar vencer as minhas tendências e tentar, pelo menos,
ser diferente a cada dia, para seguir aquilo que o Evangelho me traz. Todos os dias a gente erra, porque senão a gente não estava aqui na Terra. A gente já estava em outro planeta, vivenciando outras coisas. Não é que a gente está dizendo que a pessoa tem que ser perfeita. Não, não é isso. Não cabe a nenhum de nós, pelo menos a mim não me cabe a perfeição. Então, para que ela seja operante, não inoperante, eu preciso ir em busca disso. Preciso ajudar, mas preciso, acima de tudo, olhar para mim, para as minhas atitudes, saber o que eu faço de certo e de errado. Num dia eu acerto, no outro dia eu erro, aí eu peço desculpas, eu volto atrás, e assim a gente vai se melhorando. Quando ele fala da lógica, é necessário que a gente entenda o porquê que a gente acredita. Eu tenho que acreditar em Deus. Nós somos obrigados a acreditar em Deus. Não. A gente não é obrigado a acreditar em Deus. Porque é necessário primeiro que eu entenda que é Deus, entenda a importância, busque explicações que me tragam uma resposta plausível. Então é necessário que eu raciocine em tudo que acontece, em tudo que eu leio, para que eu tenha compreensão dessas leis de Deus, desses ensinamentos, para que eu faça as minhas escolhas com responsabilidade. Um médico, ele não vai para um centro cirúrgico achando que sabe. Ele tem que ir para o centro cirúrgico sabendo de todos os problemas que podem ocorrer e que ele vai encarar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ele precisa estudar, ele precisa pegar todo aquele conhecimento e colocar em prática ali no momento de uma cirurgia. Assim somos nós. O Evangelho nos ensina que a fé deve ser raciocinada. Devemos compreender o porquê. Acredita, mas saiba por que acredita. Faça o bem, mas saiba por que se tem que fazer o bem. A gente entende que fazer o bem traz uma alegria e uma satisfação muito grande para aquele que faz. Enorme para quem recebe, mas para quem faz também é gratificante. Então a gente precisa vivenciar, por isso ela não pode ser estagnada, parada. Eu preciso vivenciar as situações para que eu possa compreender e a partir daí modificar tudo que eu tenho dentro de mim. E cada vez mais me aproximar do Pai. O caminho não é fácil. Existe uma estrada que é estreita e é difícil. Porque de tudo que a gente escolhe, a grande dificuldade do ser humano é se desvencilhar dos prazeres da terra. Não que a gente não possa usufruir das coisas da terra, mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Muitas vezes a gente abre mão de algum evento, de alguma coisa, para, por exemplo, cuidar de alguém que está doente na nossa casa. Não é correto, a gente sabe. Tem alguém doente na minha casa, está com febre, está lá precisando de atenção, precisa do meu olhar, eu pego e vou para uma festa. Para as coisas de Deus é a mesma coisa. Então eu deixei de ir para algo que me desse prazer, para me dedicar, para colocar minha fé em prática, para colocar tudo que eu aprendi em ação, sendo caridoso, sendo caridosa, com aquele que necessita. Isso é passar pela porta estreita. É todas as vezes que eu deixo as coisas muito prazerosas, que a porta é bem larga, é bem fácil de entrar, mas em algumas situações muito difíceis de sair.
e vivenciar aquilo que exige de mim. Exige paciência, resignação, exige fé, exige caridade, exige um esforço. Até as questões de acordar cedo ou acordar para dar um remédio, ou tudo, tem tudo na vida. Tudo que tiver essa dificuldade, porque sempre depois dessas dificuldades vem um momento de prazer. Quando a gente vê que as coisas deram certo, que o outro que necessitava da gente se sentiu protegido, acolhido. Isso é um exemplo, né? São exemplos que a gente está dando, mas isso aí serve para todas as nossas atitudes. Todo aquele que persevera vai encontrar a salvação. Por quê? A perseverança é aquele que, ainda que chegue no final do dia e as coisas não deram nada certo, ele diz assim: amanhã eu vou começar tudo de novo. E vou tentar novamente. Porque as coisas, normalmente, quando elas têm muita dificuldade de se ajeitarem, é porque a gente não aprendeu a lição toda ainda. Porque sempre que a gente aprende as lições, acaba que as coisas se resolvem. Óbvio que isso tudo tem uma gama imensa, né? Pode alguém ficar pensando assim: nossa, mas o meu problema não é bem assim. Mas a gente tem que parar para pensar o porquê. Eu tenho um problema? O porquê que eu estou passando por isso? Não é nem o porquê, é para que eu estou passando por isso. Para que essa dificuldade veio até mim? Será que eu entendo? Será que eu estou sendo perseverante? Será que eu estou tendo paciência? Então, a fé, ela vai trazer sempre uma consolação e um fortalecimento espiritual. Ela vai ser sempre o alicerce essencial para aqueles que buscam essa salvação. Então, a fé vai nos dar a força. A gente encontra pessoas. Eu tenho acompanhado um menino, apareceu lá na minha timeline lá do Instagram, e eu acabei entrando, clicando para ver, porque o menino nasceu, ele tem 1 aninho. Ele teve um evento no 7º mês que eu não sei explicar para vocês assim cientificamente, mas algo envolveu os 2 membrozinhos dele e meio que sugou, encolheu ele num lado. Ele tem o bracinho até aqui e eu digo que é um ganchinho, porque são 2 dedinhos molinhos assim que tem de um lado, e no outro ele tem um dedinho, mas aquele não se mexe. E o pai está numa luta, ensinando aquele filho. Ele se senta no chão, ele puxa as coisas com o pé para mostrar para o filho. O nome dele é José. E o José chora, porque ele não consegue. Aí ele vai com aquele ganchinho tentar pegar e cai de novo. E o pai diz assim: vai, meu filho, vai, porque tu és forte, tu vais conseguir. Quase sempre eu choro junto com o José, porque é muito emocionante ver a luta dele. E ele chora, mas quando ele alcança, o pai faz uma festa tão grande e ele se sente tão feliz. Essas são as lutas. Normalmente somos nós assim. Nós somos amputados, às vezes, de coisas que são tão necessárias. A gente olha, às vezes, o corpo físico perfeito, mas nós temos coisas que ainda não alcançam, que ainda não conseguimos pegar, que não conseguimos entender. Mas Deus, através da figura de Jesus, está o tempo inteiro do nosso lado, através dos nossos guias e protetores, dizendo: vai, luta, tu vais conseguir. É assim que as coisas funcionam. Se esse menino não fosse incentivado, ele com 1 ano de idade, ele não estaria pegando em nada ainda. Mas é essa perseverança do pai que está fazendo com que ele mude e que ele vai crescer e ele vai ser feliz. Ele vai fazer tudo do jeito dele, do jeito que ele puder fazer. Simão Cirineu mostrou
essa fé. Simão Cirineu, ele era da cidade de Cirene, ele foi aquele homem que quando Jesus deixa cair a cruz no chão, foi ele que ajudou a levantar. Não por vontade, não, por imposição de um soldado, porque ele sabia que se ele negasse, quem ia receber as chicotadas era ele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de ouvi-lo. E aí, conta Amélia Rodrigues que quando ele trocou o olhar com Jesus, na hora de levantar a cruz, ela diz assim, nesse momento, aí no caso o Simão falando, eu morreria por este homem. Ele se apaixona pela figura de Jesus, por aquela energia que ele emanava, ele fica encantado ao olhar nos olhos de Jesus, porque não era todo mundo que conseguia olhar nos olhos de Jesus. E aí ele ajuda e ele vai para casa. Só que ele tinha uma filha ou um filho, não sei o sexo, mas ele vai preocupado, porque a criança estava doente. E quando ele chega em casa, a criança estava perfeita. Tudo tinha passado. Porque Jesus, ao olhar aquela criatura e ver o sentimento que ele teve, a transformação que ele teve naquele momento, com um simples olhar, ele retribuiu com a cura da criança. Isso é para a gente ver que quanto a gente tem dificuldade, às vezes, de compreender Jesus. Quanto tempo a gente está caminhando desde lá? Ou vocês acham que a gente não estava lá naquela época? Ainda lutando para entender e para compreender. Então, a fé também se manifesta no serviço do próximo. Ao ajudar Jesus, ele obteve ajuda também. É meia hora? Pode mais uns minutinhos? Já que é a última? Deixa eu só contar mais 2 historinhas para vocês. Alguém já ouviu falar de Longinos? Não? Ninguém? Mas vocês sabem quem é? Alguém já ouviu falar de São Longuinho? Já. Alguém já deu 3 pulinhos? Longinos era o nome dele. Na época do Cristo crucificado, ele que foi designado a colocar aquela espada que perfurou Jesus para ficar registrado de que ele realmente já tinha morrido. Ele não queria, mas ele vai e faz, porque ele era obrigado, porque era a função dele. Quando Longinos, Cupim, quando ele coloca a espada, o sangue de Jesus respinga nele. E ninguém sabia, ele tinha um problema de visão. Quando aquele sangue pinga nele, ele é curado. E a partir daí, ele passa a pregar, ele se afasta dessa função e ele sai pregando. E ele foi martirizado depois, por isso a igreja depois acabou canonizando tal, e virou o São Longuinho, né? O que a gente chama aqui, né? É o jeito que a gente chama ele. Mas o nome dele era Longinos, um soldado romano. Outro ponto de transformação muito importante é a expressão de amor profundo, né? E a última história é a história do centurião. Centurião, como eram chamados, né, os centuriões, um centurião é um homem que coordena uma centúria. São 100 homens.
E ele vivia próximo de Jesus, olhando, observando, até pela função que ele exercia, porque eles tinham um certo receio da figura dele pelo carisma que ele tinha no meio da população e o que ele pregava. Então, eles mandavam que sempre ficasse de olho em Jesus. E esse centurião, como ele tinha que estar sempre vendo de perto, tal, ele começa a perceber a grandeza do Cristo. E ele se converte. E ele, num encontro, ele vai até Jesus e diz assim para ele: eu preciso que tu cures o meu... No caso, vendo aquele filme do The Chosen, ele aparece, é uma cena bem bonita. Ele diz que é um filho bastardo que ele tem. Ele teve um filho com a empregada. Mas a esposa sabe. E ela ajuda a criar esse menino. E ele tem um carinho muito grande pelo menino, porque o menino é muito amigo do filho da esposa mesmo, né? Ele tem 2 meninos. E ele pede que ele cure ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu vou até a tua casa, eu vou curá-lo. Aí ele disse: não. Não precisa, porque se eu disser para os meus soldados, sai daqui e vai para lá, eles vão sem que eu esteja lá. Eu vou apenas mandar o recado e eles vão me obedecer. Aí é onde Jesus, ele diz, ele ressalta a fé dele. Porque ele não precisou ver nem ter o contato. Ele disse que dali mesmo, se ele quisesse curar o filho dele, ele curaria. E ele acreditou tanto, porque as curas, quando Jesus fala de cura, não é cura do corpo físico, gente. Tem muita gente que morre pela doença, curado das suas mazelas. E tem muita gente que cura o corpo físico e continua doente. Porque a cura que Jesus quer é a cura nossa íntima, dos nossos defeitos e das nossas dificuldades. Então tem uma frase bem conhecida, que é essa que ele fala, que ele ressalta essa fé grandiosa desse centurião, que não precisava que ele fosse até a casa dele. Quando ele volta para casa, o menino está curado. Emmanuel nos diz assim, se Jesus estivesse circunscrito à fé no poder divino, cruzando os braços, em doce reserva nas esferas superiores, de certo não teria vindo ao encontro da humanidade, exemplificando o amor universal que lhe flui de cada lição e lhe reponta de cada gesto. Quer dizer, se Jesus ficasse lá, nas esferas superiores, onde ele mora, né, onde ele vive, com tudo de bom que ele tem, com aquela energia maravilhosa, diferente da que nossa, tão pesada, ele jamais teria saído de lá para vir para cá, se isso fosse o correto. Mas não. Ele desceu para chegar até aqui. Teve que conter todas as energias dele, que não são compatíveis para o nosso planeta, para poder estar no meio da gente. Então, se ele fez isso, o que cabe a nós fazermos pelos nossos irmãos? Cabe a nós termos fé de que cada um vai melhorar. E todos aqueles que hoje fazem barbaridades, e que a gente fica sabendo, porque com a internet, com o celular, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Mas que tenhamos a mesma fé que Deus tem em cada um de nós. Porque Ele tem a certeza. Ele sabe que o mal é transitório. O mal é a ausência do bem. Quando nós nos tornamos criaturas boas, a maldade não existe mais. Agora, a partir do momento que nos tornamos bons, nunca mais vamos deixar de ser. Estão vendo a diferença? E se não confiasse no homem cujas energias interiores veio despertar para a fé em si mesmo, indubitavelmente não teria consagrado a obra da redenção terrestre até o sacrifício supremo.
é que não vale acreditar na bondade sem que sejamos bons, nem exaltar os méritos da justiça sem sermos justos. Para que a gente possa apontar para alguém, é necessário que nós, cada um de nós, detenha essas virtudes. Mas nós sabemos também que cada um que alcança essas virtudes lindas que Jesus tem, jamais vamos apontar o dedo para o nosso irmão, porque sabemos que a condição dele é transitória. Assim como a gente não gostaria que alguém apontasse o dedo para tocar nas nossas feridas e nos nossos defeitos. Deus espera que cada um, no seu tempo, possa se recuperar, se curar. Essa é a intenção. E quando Jesus fala do grão de mostarda, referente à fé, a gente sabe que tudo que é de Deus tem um peso diferente, tem um valor diferente. Talvez o grão de mostarda era para mostrar para a gente o quanto a gente precisa de tão pouco para termos tudo. A fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode transformar montanhas ou transportar montanhas e mover obstáculos em nossas vidas. O benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos conquistar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé contém em sua essência. E é com esse recado que a gente finaliza, desejando que tenhamos, cada um de nós, cada vez mais esse olhar para o nosso próximo, porque se a gente quer que a nossa terra se modifique, nós estamos passando por uma provação muito grande. As criaturas vivendo um egoísmo, uma futilidade muito grande. Ainda temos guerras, temos tantos problemas, mas é necessário olhar para esses irmãos que provocam todo esse barulho como os nossos irmãos, que ainda vão se regenerar. E eles convivem conosco, porque ainda da nossa parte é necessário que a gente aprenda essa lição. A lição do amor do Cristo, que é isso que ele veio trazer para a gente. Então tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos coragem de vencermos os nossos obstáculos e sermos bons para todo aquele que cruzar o nosso caminho. Que tenhamos todos um final de ano de muita paz, de muito amor, de harmonia, e que cada um construa dentro do seu lar tudo isso que a gente busca. Muito obrigada pela atenção de todos.